Olá, amigos do Checkup de Carreira. Hoje estamos aqui com mais um programa, e um programa que é um marco inédito no mundo coaching, o Checkup de Carreira. Hoje começa uma nova parceria com a TV Pro Coaching, da Abrap Coaching. Os meninos estão aqui comigo, então sejam bem-vindos. André Nascimento, Otávio Castanho, a Mônica Gratão está aqui, presidente da associação também aqui, olhando para a gente, ela está aqui nos estúdios, a Érica Rossi também, diretora de parcerias. A gente está com uma energia muito boa para essa nova parceria com a TV Pro Coaching. A gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu essa parceria, o que é a associação, tem bônus para você, porque a partir de hoje, 12 de março de 2018, em todos os nossos programas, a gente vai ter a TV Pro Coaching aqui com a gente e, claro, com os coaches associados também, divulgando seus produtos e serviços aqui no programa Checkup de Carreira. Tudo começou numa reunião com a Mônica, acho que menos de um mês atrás, e a gente conversou bastante, a gente se encontrou, na verdade, numa cobertura exclusiva do Checkup de Carreira. Não sei se vocês vão lembrar, se vocês acompanham a nossa transmissão também da cobertura dos eventos. A gente se conheceu, eu tive o prazer de entrevistar a Mônica no encontro de consultores, e dali eu conhecia a associação, achei muito legal o trabalho deles, porque eu sou coach há 8 anos, me formei já por 2 escolas de coaching e vivo disso, e o Checkup de Carreira só é uma extensão da minha consultoria de desenvolvimento humano. E aí eu falei, poxa, que bacana, a associação ela ajuda o coach a trabalhar os seus pontos fortes e também os seus pontos a desenvolver assim que ele sai da formação. E a gente vai falar muito sobre isso, de, por exemplo, poxa, eu escolhi ser coach, mas e agora? Como que eu posso trabalhar com coaching, qual nicho escolher? E a associação, ela auxilia o coaching nesse momento da sua carreira. Porque, querendo ou não, apesar de você ter talentos para ser coach, você precisa ser empreendedor. Porque você acaba abrindo um negócio no momento que você se torna um coach. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai apresentar a associação e já quero, de antemão, falar um pouquinho do brinde para você que está nos assistindo. Na verdade, é um mimo que a Abrap Coaching está oferecendo para vocês. Hoje, para todo coach que estiver assistindo o nosso programa e se associar, você vai ganhar uma participação no programa Checkup de Carreira cortesia, ou seja, você vai poder vir aqui no programa, ser entrevistado por mim e falar um pouquinho do seu trabalho como coach. Então, você precisa entrar no site da associação agora e conferir também o nosso bate-papo aqui com o Otávio e com o André no www.abrapcoaching.org, tá bom? Você se associando hoje até as 23h59, você ganha esse mimo e vem participar aqui do Checkup de Carreira e da TV Pro Coaching. Então, gente, fica aqui com a gente, 1 hora de bate-papo, tudo sobre o mundo coach e como a associação pode te ajudar a ser um coach de sucesso. Então, bem-vindos novamente, meninos. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. E a gente vai falar sobre coaching aqui, o que o coach faz para viver de coaching. Acho que a grande ideia aqui é dar umas dicas. No final, eu vou dar uma dica essencial para quem quer viver de coaching. Com certeza, muito legal. E só antes da gente começar, queria fazer uns agradecimentos. Então, agradecer aqui a minha produção, Reinaldo Martins, agradecer a Samara, da Cocriar Modas e Acessórios, ela me veste no programa. Então, Samara, um beijo. A gente conversou na semana passada, já estou usando um look novo e todos os looks que eu vou usar nesse mês, agora de março até abril, vocês vão conferir só aqui no Checkup de Carreira. E também sigam o Insta da Cocriar Modas e Acessórios. Então, vamos lá, gente. Queria saber um pouquinho o que faz a associação, né? Por que ela nasceu e para que ela existe? Vou deixar o André vai falar sobre esse diretor institucional, né? Sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde você que está nos acompanhando aqui pelo Checkup de Carreira. Boa tarde aos nossos amigos aqui. Na verdade, a Abrap é uma inspiração, não é? Exatamente. É
algo assim que surgiu com uma grande missão, um grande propósito, o propósito de ajudar, fortalecer, fomentar o mercado de coaching, fomentar o profissional de coaching, né? A ABRAP Coaching, Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching. E ela surgiu em novembro de 2016, né? Com o intuito de fortalecer realmente a atuação do coaching, do profissional de coaching, né? E ela tem feito um trabalho assim realmente extraordinário, com eventos, com a participação em nichos, e mais para frente nós vamos falar um pouquinho melhor disso, né? E congregando também ferramentas, né? Que, né, Otávio, é uma coisa muito importante hoje para o profissional, é ter ferramenta para trabalhar, é ter condição. Apoio, né? Sim. Tem bastante coisa envolvida aí. A gente vai falar hoje sobre, acho que vamos tentar pegar esse range todo aí que envolve a profissão de coaching, para a gente poder esclarecer um pouquinho, porque muita gente que se forma coach não tem nem ideia do que ele precisa fazer para ser coach de fato, ele tem um diploma. Sim, exatamente. E é bom porque assim, a gente hoje luta pela nossa profissão, né? Claro. Para ela ser regulamentada num futuro muito próximo. Sem falar dessa atuação que a entidade tem com o poder público, né? Com as outras entidades de classes, outras entidades que fortalecem outras profissões também, né? Esse approach, essa conexão com essas outras entidades. Né? Muito legal, bacana. Gente, a gente está aqui ao vivo no Facebook, no meu Facebook pessoal, Marcela Butazzi, no Facebook da ABRAP Coaching, então vocês podem conferir aqui no Face e mandar perguntas pra gente ao vivo que a gente vai responder. A gente está aqui de olho no celular, porque a gente acaba acompanhando aí a transmissão ao vivo nas redes sociais. Mande sua pergunta aqui pro Otávio, pro André, pras meninas, pra Mônica, pra Érica, elas estão aqui escondidinhas, mas estão aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Bom, agora pro Otávio uma pergunta, né? Qual que é a vantagem pro coaching ter uma associação, né? Ter uma associação, a própria missão da associação que o André falou meio que responde isso, porque o coach, quando ele se forma, ele está aí, a gente estava brincando, conversando, ele está na selva, né? Ele não tem parceiros, ele não tem, por exemplo, um órgão regulamentador, a profissão não é regulamentada. Sim. Então ele não pode nem ser CLT, por exemplo. As empresas não demandam, eu quero tem contratar um coach com carteira assinada. Não tem, vai ser com contratos. E a associação, ela vem para funcionar como os conselhos, ou não como os sindicatos, eu vou dizer, mas como um agregador das pessoas. Vamos juntar todo mundo e vamos todo mundo se unir e se fortalecer. Eu sou engenheiro de formação, então eu tenho CREA, Conselho Regional. Então, eu também tenho de administradora, né? Administradora. Qualquer coisa você vai lá, você tem pessoas que conhecem sobre o seu mercado, etc e tal, e você consegue... Te dá um respaldo. Um respaldo, uma fiscalização, um suporte, fiscaliza inclusive maus profissionais. Agora o coaching não tem isso, porque ele não é regulamentado, então a associação ela vem para fazer esse papel, juntar todo mundo e poder dar um suporte para as pessoas, porque a hora que ele se forma coach, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde vai, ele não sabe nem como ter um cliente. A gente vai falar hoje, vou dar várias dicas sobre isso, e aí ele fica perdido no mundo. Então ele tem lá uma tribo, digamos assim, para ele se juntar. Ele não precisa só se juntar com os amigos coaches que ele conheceu para se fortalecer no curso, para se fortalecer. E a associação também, tendo em vista isso que eu falei, né, a gente pensa também em trabalhar a regulamentação do coaching, da profissão de coaching no Brasil, né? Da atuação, porque eu acredito que a regulamentação hoje, ela viria em boa hora, porque com a popularização do coaching, isso banalizou um pouquinho. Exatamente. Então, a regulamentação seria ótima atualmente, mas a gente vai estudar, isso é uma coisa que toma um tempo, e a gente está dando uma analisada, porque a partir do momento que você regulamenta, você tem que definir o que é e quem é o profissional, as competências. Exatamente. Então a associação vem também para trazer pessoas e agregar os profissionais para justamente ter essas ideias, porque ninguém é dono da verdade aí do que é ser coach, né? Sim, e uma coisa que eu achei muito legal quando eu me associei a vocês é que a gente precisa mesmo mandar toda a documentação, mandar o nosso diploma. Isso é muito, muito importante, porque aí realmente diferenciam os coaches, que são coaches formados e que querem aplicar essa metodologia poderosa mesmo, ajudar outras pessoas pela ferramenta, de outros que às vezes acabam, como eu posso dizer, aproveitando aí o embalo, né, da popularização, né, do coaching. E aí a gente hoje quer trabalhar então com os coaches
com os coaches sérios, né? Sérios, que tem um diploma, porque como o nome ficou bonito e popularizou, muita gente que é consultor, por exemplo, se diz coach. Então é Sim. consultor financeiro, ele se diz coach financeiro. Mas ele é consultor, não tem nada de errado com isso, consultor é uma profissão ótima. E ele é assessor de alguma coisa, aí ele fala, eu sou coach de alguma coisa. Exatamente. E algumas pessoas também que se formaram, não é se formaram, elas leram, são autodidatas, leram livros e tudo Sim, mais. exatamente. Têm habilidades de coach, até podem fazer muito bem um processo, mas elas não têm aquele respaldo de uma instituição formadora. Então essas pessoas não podem fazer parte da associação, porque a gente só Claro. deixa nos unir a associação pessoas que têm realmente um diploma feito por uma instituição que há um respaldo. O MEC não trabalha nisso, né, numa regulamentação, então a gente pega as instituições mais sérias e se ele tem um diploma, realmente uma chancela, a gente considera que ele é coach realmente. Com certeza, isso eu achei muito bacana da parte de vocês. Legal. Legal, então agora vamos mais uma pergunta para o André aqui. E qual é a estrutura para atender tudo isso? Uau. Diretor institucional da Bravo Coaching. Hoje em dia, na associação, a gente tem várias diretorias, várias maneiras, né? Vários nichos, inclusive, de atuação. Inclusive, no mês passado, né, aconteceu um grande evento aí. Muito legal, né? Um evento muito bom de diplomação. Foi um jantar, Um não jantar, foi? Fiquei sabendo, vi na internet. Porque existe um cuidado, sabe? Nós da associação temos realmente um cuidado, um zelo com os profissionais, com as pessoas. E então, para cada nicho de atuação ou possível nicho de atuação, e existe até uma polêmica quanto a isso, né? Mas existe hoje uma diretoria para cada nicho de atuação dos coaches, dos profissionais, realmente entregando subsídio, entregando conteúdo, entregando materiais de qualidade. Todas as quartas-feiras à noite existem webinários, né, que a associação promove. Que vocês divulgam bastante na Sim. página do Facebook, né, da associação. Justamente esses webinários para entregar conteúdo, né, para entregar diretrizes, isso, e trazer as pessoas para realmente entender que o mundo é muito mais do que elas estão vivendo ali, né? Porque hoje tem profissionais de vários lugares do Brasil associados aqui. E aí cada realidade de cada estado, de cada atuação, de cada nicho, e os nichos se conversam e fica uma coisa muito bacana, porque um entrega munição, ajuda. Sim, porque às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma atuação forte de coaches, mas às vezes não é a mesma do que em Manaus, por exemplo, então, né? tem um lance cultural aí envolvido também, né? Que é muito bacana, porque a diversidade sempre nos enriquece. Exatamente. Né? Uma coisa legal também da associação que é bom todo mundo saber, Marcela, é que a associação ela não tem fins lucrativos. Sim. Então todo o dinheiro dos associados, das anuidades, eles são revertidos em benefícios para eles. E o detalhe todos os diretores que ele estava falando, tem diretores de nicho, a gente chama temáticos, né? Que é para poder instruir, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E as diretorias administrativas, digamos assim, todos são voluntários. Sim. Todos são voluntários, ninguém ganha nada. Ao contrário, a gente gasta dinheiro. Por exemplo, nós estamos aqui, os diretores estão aqui hoje, a gente veio aqui, a gente pagou nossa gasolina, nosso carro, recursos próprios, a gente se desloca e faz as coisas. Diretores que dão material e informação fazem isso também, dispõem do tempo deles, deslocamento. Conteúdo exclusivo deles, tudo por conta. Então é como uma família mesmo, voltada para ajudar. Então, eu acho que não é que fica mais isento quando não tem dinheiro envolvido, é que fica muito claro a doação de cada pessoa, do seu tempo e do seu conhecimento para ajudar as pessoas da categoria. Vira uma família, uma irmandade. É porque, na verdade, cada um de vocês já assumiu uma diretoria e é por propósito mesmo, né? Propósito total, porque você não está ganhando nada e você está despendendo tempo, e tempo é muito importante, porque o tempo é um recurso que você não volta, né? Não tem de volta. Tempo, dinheiro e o seu conhecimento que você gastou para ter também. Hoje são quantas diretorias que a gente está? Mais de 30. Mônica me ajuda com o número também. Mais de 30 diretorias a gente está. A gente tem 25 nicho e 20 institucionais. 20 diretorias institucionais, administrativas e 25 de nichos. Então, fora as regionais que estão para aparecer daí, sim, né? Sim. É uma coisa muito bacana. Já tem 8 regionais.
E aí as regionais vão ser bem específico para essa questão cultural, para essa questão de expansão também. Sim, a gente já está preparando também a participação das diretorias regionais aqui no Check-up, né, pela TV Pro Coach. Eu já até posso fazer até um convite, né? Você que é coach aí, que está nos assistindo por esse Brasil afora, tem espaço aqui para você, vem para cá, porque de alguma maneira você pode contribuir e também pode receber informações ou conteúdos, mas nós precisamos realmente fazer essa mobilização a nível nacional. Exatamente, a nível nacional. Cobrir, né, cada centímetro desse país com a nossa atuação, né? O legal disso das regionais, Marcelo, é que como a própria missão da associação é agregar, é unir, juntar, a gente não vai ficar unido só no online, né? Porque a associação está aqui em São Paulo, aí tem uma pessoa lá que falou em Manaus. Essa pessoa só encontra com a gente meio que online. Sim. Ela não vai se deslocar para participar de uma reunião de repente. E aí você tem nas regionais, tendo em vários pontos do Brasil, pessoas físicas ali presentes, elas podem promover eventos, esse encontro, né? E esse encontro para as pessoas se encontrarem, como a gente está se encontrando agora. E, gente, olha, vamos mais longe, de repente fazer um encontro nacional da Brap Coaching. Terá, né? Já tá na agenda? Um congresso nacional. Olha! Para novembro, que é o dia do coaching, né? Que beleza, então nós estaremos lá, né? Com certeza, fazendo a cobertura. Vamos lançar essa semente já. Olha, gostei, Congresso Nacional, no dia do coaching. Olha, eu tô gostando dessa brincadeira, viu? Por isso porque uma grande essência da associação realmente é promover eventos. Eventos têm uma energia muito boa, né? Presencial. O presencial, o online é maravilhoso, o online ele é surreal, mas a energia do presencial ela é muito mais poderosa, né? O presencial cria conexões, né? E uma coisa muito legal do presencial, você falou bem, essas conexões criam uma rede de relacionamentos, criam um network. É diferente você falar com alguém por telefone ou online e você encontrar pessoalmente, conversar. A conexão é muito maior. É muito mais forte, né? Os principais parcerias que eu fiz foram em eventos ao vivo, que eu encontrei as pessoas, conversei, negócios e tal. Aconteceram muito nos eventos ao vivo. Não só no próprio evento, mas no que acontece depois do evento. O pessoal se junta, depois sai, vai jantar, vai tomar alguma coisa, e ali o papo... As ideias surgem, e aí, pegando né? esse gancho, né? Uma atuação muito forte da associação é também essa de promover negócios em parcerias, né? Então você imagina que você é um coach que trabalha lá no Rio Grande do Sul e quer expandir o teu negócio para São Paulo, por exemplo, você faz parceria, traz o trabalho para cá, leva o trabalho de São Paulo para lá, ou para Goiânia, ou para Minas Gerais, ou enfim, para Piauí, né, Recife, e aí você vai conectando essas pessoas. É uma grande missão também da associação, conectar profissionais para fazerem negócio, justamente para fazer negócio. Muitas vezes ele atende uma determinada empresa, se ele é de business, e tem uma necessidade especial lá que ele não presta o serviço, ele não é especialista naquilo. E aí ele pode ir no banco de dados lá da associação, um parceiro que feche a parceria e atenda também, né? Ele não vai deixar escapar, de repente, aquele negócio, ele vai promover negócios em contato, em parceria. Sim, nossa, muito legal. E bom, vocês falaram um pouquinho, né, de diretoria de nichos. Aí queria que você explicasse um pouquinho melhor qual que é o benefício, né, dessa diretoria de nichos. A diretoria de nicho é muito bacana, a gente chama de diretorias temáticas, né, diretorias de nicho, porque uma das coisas que a gente percebeu que os coaches, quando se formavam, não tinham, ele não sabia o que ele fazia. Então ele se forma life coach e fala, eu sou life coach. Life coach. E aí não sabe meio o que ele faz de tudo. Então ele ajuda nas suas finanças, ajuda você a emagrecer, ele ajuda você a se relacionar, ele ajuda um monte de coisa. E aí vai pra carreira, né? E a gente, nas instruções de marketing que a gente dá para os associados, a gente começava a dizer que ele tinha que, inicialmente, seria uma estratégia muito boa, ele escolher alguma coisa, um nicho, escolher um pedaço do mercado para ele começar a atuar, porque daí ele se posiciona melhor. E como a gente tinha as diretorias institucionais, administrativas, que tocam a associação, a gente falou, por que não ter profissionais que atuam em nichos específicos e variados para poder ter uma vitrine para o coach que chega e ele olhar e falar, nossa, eu não sabia que eu podia fazer isso, não sabia que eu podia fazer isso. Eu tenho uma diretoria de pais e filhos, eu posso trabalhar coaching com pais e filhos, nossa, que interessante isso. Aí você tem uma outra daquilo de sexualidade, tem umas bem diferentes. Sim. E aí ele começa a abrir a cabeça
pro seguinte, ele fala, eu achei que eu fosse coach e eu fizesse coaching, mas nem ele sabe o que é coaching. Agora ele começa a dizer o que ele faz de uma outra maneira. Exatamente. Porque como a profissão, a nossa profissão, vamos chamar assim, ela não é demandada pelo mercado. Você não tem assim uma vida assim, precisa-se de um coaching. Então a gente tem que, na verdade, dizer o que a gente faz para criar uma curiosidade nas pessoas de saber, nossa, como é que é isso aí? E aí você consegue uma entrada para falar com o seu cliente. Só que se você disser, eu ajudo, olha que diferente. Você dizer assim, cara, eu ajudo as pessoas a realizarem os sonhos dela. É muito bonito, né? É poético, mas ela olha e fala assim, poxa, que legal, um dia que eu tiver um sonho, eu te chamo. Ou eu vou iluminar a sua vida, né? Vou iluminar a sua vida. Mas iluminar em qual área? É muito abstrato, é muito abstrato. E isso não atrai muitas pessoas. Porque você fala, a pessoa fala, nossa, que bacana, quando eu tiver um sonho. Vago, né? Ela não chama de sonho às vezes, ela chama de meta, alguma objetivo. Coisa. Sabe? Agora, olha que diferente, se eu chego para você, eu chego, por exemplo, para uma mãe. E tem um amigo nesse nicho e fala assim, cara, eu ajudo as mães a voltarem a ter o corpo que elas tinham antes da gravidez. Que muitas mulheres acabam engordando. É outra história. Se você é uma pessoa, você é mãe, quer voltar a ter o corpo antes da gravidez, a senhora fala, como é que é isso? Nossa, é. E o detalhe é, se você não é o cliente dessa pessoa, por exemplo, eu estou falando com ele. Ele pergunta o que eu faço. Aí eu falo o que eu faço, eu não faço isso, tá? Eu digo isso, ele fala, nossa, que interessante. Na cabeça dele vem alguém que precisa disso. Porque todo mundo, sem medo de exagerar, conhece alguém com algum problema financeiro, com algum problema de relacionamento, com algum problema de saúde, problema de corpo, carreira, de carreira profissional. E aí eu enxergo o coaching como tendo as 3 áreas básicas. Eu enxergo assim, o life coaching, o coaching business, né, empresarial, e o meio do caminho, que é unir o pessoal com o empresarial, que é o carreira. O coach de carreira ela é essa transição de life e empresa. Eu enxergo dessa maneira. Então a gente tem 3 grandes blocos. Só que a pessoa fala, poxa, eu faço coach de carreira. Às vezes fica meio genérico, a pessoa pensa em mundo corporativo e etc. E tem vários recortes aí dentro de carreira. Sim. E tem life coaching, então, nossa, empreendedorismo, exatamente. Então quando você fala, ajuda as pessoas na carreira delas, eles falam, que interessante, o dia que eu tiver querendo subir na minha carreira, eu te chamo. Mas se você fala que você desenvolve habilidades de liderança para um determinado benefício, ele fala, poxa, que interessante. E o legal é, se ele não é o seu cliente, ele é o seu não cliente que a gente fala, ele conhece alguém que é. Que pode e ser. Aí as diretorias de nicho trazem essa expertise de quem já está no mercado, já gerou esse papo com clientes e já sabe o que atrai. E aí o coach fica com uma vitrine de, nossa, eu posso fazer isso, eu adoro isso e não sabia que podia atuar aí. E ele tem uma vitrine para escolher e ele pode falar com esse profissional. Como é que você faz? Como é que é a abordagem? Sim. Qual é a conversa, o papo de vendas que você usa? Então essa diretoria temática ela vem mais para auxiliar dar esse impulso inicial para um coach que está perdido, falando para todo mundo que é coach e não tem nenhum cliente. Porque as pessoas não estão buscando coaching nem coaches. As pessoas estão buscando benefícios, resultados. E elas só sabem falar disso. Então a gente tem que aprender a falar disso também. E aí, aproveitando o seu gancho, cada vez mais é necessário que o coach divulgue qual é o verdadeiro foco de atuação dele. Porque quem quer atender qualquer um, não atende ninguém. E esse talvez seja o grande problema, né? A grande dor que a gente tem enfrentado aí no nosso mundo, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, é encontrar com pessoas que estão dizendo, poxa, eu não tenho cliente. E às vezes ela sai da formação, ela sai da escola de coach, lá ela é beijada, abraçada, motivada, né? Lá ela tem um cuidado, um carinho. Daí ela é jogada no mundo e aí ela fala assim, e agora? Tô perdido. Ela entrou no tanque dos tubarões, né? E hoje tem concorrência ao mundo coaching, muita concorrência. E aí a galera começa a se desmotivar, começa a parar de atuar e de repente fala assim, não era isso. E de repente era isso sim, ela só não foi direcionada, ela só não soube entender e caminhar o caminho que deve ser caminhado. Porque quanto mais você fica específico na sua atuação, né? E especialista na sua atuação, mais clientes vão aparecer. E às vezes eu encontro pessoas e coaches que dizem assim, poxa, mas se eu disser que eu sou só daquilo, eu vou deixar de atender esse, eu vou ficar sem cliente. Aí que é uma grande mentira, né? Na verdade, é uma crença limitante terrível, porque na verdade é aí que vão aparecer os clientes, né? Quando você mostra qual é o antídoto que você oferece,
mais e mais pessoas daquela necessidade vão aparecer em diversas maneiras, de diversas formas. E você não precisa nem ficar preocupado com a concorrência, né? Não, você tem que se preocupar com você. Com a sua identidade, Exato, né? no mundo coaching. No que você é bom, no que verdadeiramente você nasceu para fazer, naquilo que verdadeiramente você pode contribuir para deixar o mundo um pouquinho melhor. Né? O lugar. Você falou de concorrência, é uma parte muito importante no nosso meio, que é como a sociedade não demanda coaches, né? Fala, precisa ser de coach, não tem isso. Algumas pessoas, poucas, sabem o que é, ou tem algum parente, um amigo que já fez, e ele conhece isso. Então essa pessoa demanda. Essa parcela da população é muito pequena. Então, como tem muitos coaches e pouca gente está demandando, porque sabe o que é, a gente fica disputando essa praia, que eu chamo. A gente fica disputando esse marzinho oceano de praia. Vermelho. A gente, ao invés de ir para o oceano azul. O que acontece é que a associação dos grandes... Está dentro da grande missão da associação é fomentar na sociedade o coaching. Por quê? Um monte de gente não sabe o que é. Então a gente vai fomentar para eles saberem o que é e aí eles vão passar a demandar. Porque qualquer pessoa, sem medo de exagerar ou generalizar, qualquer pessoa pode ter um coach. Qualquer pessoa tem alguma demanda que um coach precisa de ajude. um coach. E aí a gente entende que o mercado do coaching, ele é como uma maré, é como um mar. E os coaches, são barquinhos. E se a gente levantar a maré, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então essa é a ideia que a gente quer. Então o coach, por exemplo, que enxerga atualmente uma concorrência, ele tem que também abrir a cabeça para eu vou começar a fomentar o trabalho para gerar mais clientela. Ele fala, mas eu vou fomentar, os outros vão pegar meu cliente. Então não é assim que vai acontecer. A associação está aí justamente para ajudar nisso daí. Para dar esse help, né? Exatamente. E na verdade para fazer você pensar fora da caixa, com criatividade. Dá para fazer muita coisa. A concorrência existe porque a gente está focando nas pessoas que conhecem. A hora que você foca todo o restante, não tem concorrência. O Brasil acho que tem 30 ou 40 vezes menos coaches do que nos Estados Unidos. Ah, sim. Por tantos mil habitantes, não sei. Nos Estados Unidos e na Europa é uma profissão regulamentada, né? E aí as pessoas vivem disso mesmo. E por que a gente também não pode fazer a mesma coisa aqui? É um caminho. E é legal que eu chamo de máquina do futuro. Quando você olha um país que já está de um jeito que a gente pretende ser, ou que a gente está começando, você consegue ver como vai ser o futuro. É só você olhar o caminho deles. É a história do futuro, né? Você olha a história passada deles, pode ser a nossa história do futuro. E aí a gente não precisa fazer um caminho tão longo como as pessoas já fizeram. A gente pega e faz. E é por isso que a gente precisa, e vamos fazer juntos aqui um convite. Na verdade, é mais que um convite, seria um apelo. Vamos se unir, coaches, né? Sim, com certeza. Só unidos que a gente vai conseguir realmente deslanchar. Ter muito mais força, muito né? mais força para regulamentar a nossa profissão. Ainda mais nós, coaches, que já conhecemos o que é propósito, o que é missão, né? Nós que já temos uma visão um pouco diferente daquela visão tradicional, né, do mercado, das profissões, nós temos que se unir. E eu quero convidar você, una-se à associação. Acesse agora o site aí, www.abrapcoaching.org. Lá no site vai ter uma aba, associe-se. E aí lá você vai poder ter mais informações, conhecer melhor, né? Se você precisar de mais informações também, tem os nossos contatos, a gente vai passar aqui. Claro. Temos que nos unir, só juntos que nós vamos conseguir ir além. Né, o ABRAP é com o P mudo, né? Abra de abrir, vai Associação Brasileira, abra o P mudo. De profissionais. Coaching com ING no final, .org. E tem um mimo até as 23h59. Hoje vai participar aqui com a Marcela. Se associou à associação, claro, né? Você vai ter uma cortesia aqui no programa Check-up de Carreira. Uau, essa cadeira é muito boa, viu? VIP 00 para já começar um marketing, né? Do seu produto, do seu serviço, enfim, para falar um pouquinho sobre você. Então, e isso vai acontecer em todos os programas a partir de hoje. A gente sempre vai ter um convidado especial da Abrap Coaching para falar aqui na TV Pro Coaching. Então quem está querendo essa oportunidade é uma oportunidade de ouro, hoje, de graça. Hoje a gente está lançando aí essa nova oportunidade para você que curte o Check-up de Carreira e que agora vai também acompanhar a TV Pro Coaching. Sim. Muito, muito bom. Bom, vamos lá então. Agora eu quero saber um pouquinho dos benefícios da associação, né? A gente já falou da associação, como você pode se tornar um parceiro.
E agora vamos para os benefícios que são bons, né? Um dos grandes benefícios da associação, vou falar de benefícios mais macro aqui, e depois o André fala dos benefícios mais diretos, né, aqueles mais palpáveis. Acho que um dos grandes benefícios da associação é o coach, a gente até começou a falar disso, o coach, quando ele se forma e ele quer trabalhar como coach, ele acaba virando um empresário, porque ele não pode ser CLT, ele é um profissional liberal, ele é um empresário. E aí ele começa a ter algumas demandas que ele não tinha quando ele era funcionário. Ele começa a ter que abrir uma pequena empresa, uma MEI, ou uma microempresa. Uma ME, uma limitada. E aí ele precisa de um contador, ele precisa de uma contabilidade, ele precisa, se ele for querer contratar uma pessoa, uma secretária, alguém para auxiliar, ele começa a ter que ter uma assessoria jurídica, etc. Então esse suporte em cima dessa nova característica dele, essa habilidade de empresário que ele vai precisar ter, é um dos grandes trunfos da associação. A gente dá esse abraço para poder instruir nisso. Então, por exemplo, na associação você tem assessoria jurídica de primeiro nível, de graça. Assessoria contábil de primeiro nível, de graça também. Você pode consultar com o contador, ele te dá instruções de como você abrir, gratuito. E jurídica também, estou precisando, assim, lógico, quando você quiser se aprofundar, você contrata uns profissionais. E aí vários outros benefícios, acho que o André vai falar mais sobre os benefícios mais palpáveis, com descontos e etc. Então, um grande primeiro, fechando os benefícios assim, um grande primeiro macro é esse abraço para falar, você agora é empresário, você precisa ter essas habilidades, nós vamos te ajudar, e com pessoas profissionais dessas áreas, contabilidade, jurídica, etc. Gabaritados para te ajudar você ser realmente uma empresa e entender que você funciona assim. E até para você fazer seus contratos, né? Você vai trabalhar numa empresa, vai dar um treinamento, você vai dar um treinamento de liderança, por exemplo. Ele não vai te contratar com carteira assinada, ele vai fazer um contrato com você. Exatamente. Como é que é um contratinho, como é que funciona um contrato, como é que eu faço um contrato, entendeu? Então, as pessoas não sabem isso. Até todo o processo de coaching hoje precisa de um contrato, né? Da prestação de serviço. Né? O contrato com o cliente, a gente fica um contrato meio de gaveta às vezes. Agora um contrato com uma empresa, às vezes é um negócio um pouquinho mais profundo. Sim, também. Porque você vai emitir um boleto, vai emitir uma nota fiscal. Agora você tem que emitir nota fiscal, porque o seu cliente vai pedir, o fisco está de olho, você tem que ter um monte de coisa envolvida. Então a pessoa que ela é funcionária e ela só se preocupou em vender o trabalho dela, agora ela tem que saber dessas coisas também. Então esse é um primeiro abraço aí da associação nesse sentido. Exatamente. E assim, eu tô aqui no Facebook, gente, tem pergunta para vocês, hein? Legal, pode te mandar. Então, vamos lá, a Érica tá com a gente, a Samara, o Vicente, a Camila e o Lucas. A gente tem duas perguntas agora. Eu vou começar pela pergunta da Camila Domenech. Qual a carga horária mínima de um curso de formação de coaching aceita pela associação? Eu não tenho esse número muito de cabeça, mas a associação ela não trabalha com a carga horária, mas sim com a chancela de um diploma, um certificado vindo de uma escola renomada. Então as escolas elas têm cargas horárias diferenciadas. Há escolas que fazem formações de 6 dias, algumas já até de 7, algumas de 4. Então essa carga horária ela não é tão relevante. Variável, né? Ela é variável. Não adianta você ter uma formação de 6 dias, um pouco mais lenta e tudo mais, ou você ter uma de 4 numa imersão mais forte, dá na mesma. O que importa é você ter o diploma. E como a gente não sabe se a pessoa que se formou coach, ela realmente aprendeu, ela realmente assistiu e aprendeu, porque você não tem, na maioria das escolas, não tem uma prova, você não tem um provão no final, não tem um Enem, digamos assim, para poder saber se ele tem as habilidades necessárias, a gente parte do princípio que ele é coach, mas a gente não sabe a qualidade de coach que ele é. A gente vai ajudar ele a ser um coach cada vez melhor e suprir isso. Então, a gente não presta atenção em carga horária, mas sim no diploma. Com uma chancela, uma instituição. E também não tem uma prova da OAB, né? Que na verdade eu acho que daqui para frente, se houvesse uma prova, até que seria legal, né? Então, com a regulamentação, isso vai ser necessário, provavelmente, porque para regulamentar, você tem que regulamentar uma profissão, você tem que dizer primeiro o que é o processo. E aí as escolas vão ter que se adequar para ensinar dentro desses padrões. Sim. E quais as habilidades, né? As habilidades, capacidades, as competências. As competências do coach. Técnicas comportamentais, né? Todo ensino é baseado em competências. O próprio MEC, no primeiro, segundo grau ou faculdades, ele não olha as matérias que a faculdade tem, ele olha as competências que o profissional tem. As competências vêm das matérias. Então a criança tem que saber fazer um troco na padaria, vou ensinar matemática. Sim. Ela tem que saber se expressar e escrever, vou dar uma aula de redação, de português e por aí vai. Que legal. O Samuel tá aqui, né, dando um oi pra gente. Samuel. Um salve. O Samuel também vai estar aqui, acho que em abril. Diretor também, né? Diretor também, da Brap Coach, muito legal.
E o Lucas tem O Lucas, ele na verdade é o planejador financeiro do Checkup de Carreira, mas ele tem um quadro fixo aqui com a gente e ele está fazendo uma pergunta para vocês. Tem uma pergunta: qual a diferença entre coaching e mentoria? Cara, posso falar? Pode. Claro. A grande diferença de um coaching para uma mentoria é o método aplicado, né? Porque o coaching é um método de trabalho que vai fazendo perguntas, né? Que conduz o processo através de perguntas. Mentor sempre te aponta o caminho, te diz, olha, faça isso, baseado na minha experiência. Eu acredito que você precisa tomar essa direção, esse caminho, vá por aqui, faça isso, faça aquilo. Um coaching nunca fala para você o que você deve fazer. Sim, exatamente. Um coaching te pergunta o que você acredita que deve fazer. Para você buscar dentro de você as respostas. As perguntas sempre são as respostas. Um grande trunfo do processo de coaching, que eu digo a mentoria é passar a experiência de um caminho que foi trilhado. Eu trilhei esse caminho, você pode seguir os meus passos se você quiser. Agora, um processo de coaching, eu digo que ele traz para a consciência coisas que estão no seu inconsciente. Sim. Coisas que você não sabe sobre você ou sobre o que você quer, o processo de coaching vai trazer para a consciência. Você vai começar a saber o porquê que você quer coisas, gosta daquilo, o caminho, se é bom, você começa a se conscientizar de tudo isso. Então, uma diferença, fazendo uma metáfora, o mentor, ele pega o caminho dele e te mostra. O coach, ele estimula você a tirar o seu caminho de dentro de você, para você olhar o caminho que está dentro de você. E o mentor, ele pega o dele e mostra para você. Exatamente. E muitas vezes também, numa linha mais superficial, a pessoa precisa de um caminho, né? Pô, mas eu não sei. O que você acha que você pode fazer na tua vida agora? O que você acredita que você deve fazer agora para realizar esse objetivo? Não sei. E aí, como é que eu faço? O coach também tem, num nível mais superficial, uma abordagem de fazer algumas perguntas baseadas nas crenças dele, dizendo assim, então, quem é uma pessoa que você admira muito? O que essa pessoa que você admira muito faria agora nesse lugar que você está? Ele pode usar alguns trunfos da mentoria, de caminhar um caminho que já existe, mas perguntando para o coach qual é a lição, ou a abordagem, ou a visão, a crença que ele tem sobre o caminho que o mentor fez, para que ele também possa extrair daquele caminho passos dele. Na associação a gente acaba mentorando os associados de alguma maneira. A gente mostra caminhos que a gente já trilhou e fala, ó, dá para você cortar, dá para você pegar um atalho às vezes e não sofrer o que a gente sofreu. Então meio que a associação, os diretores funcionam como mentores, né? Exatamente. Sim, legal. E aí voltando aos benefícios, né, da associação, queria que vocês... a primeira, você já falou qual você acha que é a maior necessidade do coach que a associação supre, que foi aquela questão parte do empresário. Do empresário. O coach, enquanto CLT, tem alguns benefícios na empresa, como plano de saúde, etc. E é custoso ficar sem eles, claro, né? E a associação ajuda de alguma maneira quando o coach decide só ser coach? Sim, a associação tem um programa, né? Um subsídio para que você saia da tal da estabilidade, né? Como diz o Flávio Augusto, estabilidade não existe, né? Estabilidade ela é ilusória. É uma ilusão, na verdade. Ainda mais no mercado de trabalho. Assim, uma sensação, né? É só uma sensação. Mas às vezes a gente tem, né, um mindset programado aí para trabalhar. Sempre trabalhei numa companhia, sempre tive benefícios, sempre trabalhei assim com plano de saúde, plano odontológico, conforto e segurança para minha família, e agora eu vou precisar fazer uma transição, eu estou saindo do mundo corporativo, estou entrando no mundo do coach como empreendedor, e agora? Né? A associação tem sim, então tem subsídio para plano de saúde, tem subsídio para plano odontológico, tem subsídio para consórcios, para telefonia, o que você imaginar de benefício você pode consultar, que aqui tem sim. Você vai pagar muito mais barato, claro que você vai ter que pagar, como todo empresário, como todo empreendedor, você vai ter que pôr a mão no bolso, né? Muita gente quer ser empreendedor, mas não quer pagar o preço de ser empreendedor. E na verdade o comportamento, o mindset totalmente diferente do mundo corporativo, do mundo estabilidade, né? Exatamente. Isso é o que segura muita gente na
na empresa. Só que porque infeliz. ele fala, eu tenho meu salário, aí ele tem um salário. Vou inventar um número qualquer só para ficar didático. Ele tem um salário lá de 2.000, mas ele tem um plano de saúde, ele tem isso, tem aquilo outro, ele tem cesta básica, vale alimentação, ele tem transporte, ele tem um monte de coisa. Quando ele sai, ele fala, cara, eu preciso de os mesmos 2.000 para eu viver. Não, agora você precisa de mais de 2.000, que você vai ser os 2.000 que você tinha para viver, mais o transporte que você vai fazer, a comida que você vai, a alimentação, você vai ter um plano de saúde se você tiver, da família, etc. Ou seja, você precisa de mais. E aí ele começa a se deparar e fala, nossa, é complicado. É melhor eu ficar aqui no meu... Zona de conforto. Roendo meu queijinho aqui, né? Para quem já leu, quem mexeu no meu queijo, ele quer ficar lá. Isso segura demais. A associação, como quer que o coach desenvolva da maneira que ele quiser se desenvolver, a gente dá esse suporte através de empresas que fornecem descontos para ele poder pagar menos do que ele pagaria nessa transição. São bons descontos, viu? São bons descontos. Vale a pena você conferir que são bons descontos. Aqui também, quando o coach começa, ele só tem um diploma e ele vai precisar de cartão, página na internet e um monte de coisas. E a gente também, eu já me incluí na associação, hein, gente? Então a associação, ela ajuda nesse sentido também, né? Ajuda a associação, porque o coach agora ele como a gente está falando até agora, ele é empresário, é um profissional liberal e ninguém chega na mesa dele e põe trabalho para ele fazer. Ele tem que buscar o próprio trabalho. Eu acho que é um ponto, assim, prospecção. O coach, ele tem que estar pronto para isso. Para captar clientes. Aí vem aquele da diretoria de nicho para ele entender o que ele quer fazer e saber falar o que ele faz. E aí assim que ele sabe como dizer o que ele faz, ele precisa dizer para as pessoas. Sim. Só que andar só na rua dizendo, olha, eu faço faço aquilo, ou para a família, você fica num público muito pequeno. Então, hoje em dia, com a advento da internet e as comunicações online, você pode atender qualquer pessoa do mundo. Eu, por exemplo, já atendi clientes no exterior. Eram clientes aqui, foram morar no exterior, continuei atendendo. E aí, para você fazer essa divulgação, você precisa ter um material de divulgação. Você precisa ter um cartão para trocar um cartão presencial, você precisa ter um site, é legal você ter, divulgando o seu trabalho, para as pessoas verem. Onde eu vejo mais sobre você? Poxa, dá uma olhadinha nessa página. E aí, mais uma vez, ele começa a ter gastos com isso. Então, a gente tem profissionais de marketing, dessa área de internet, de marketing digital, que fazem sites, fazem páginas, fazem estruturas para ele poder ter formulários para as pessoas encontrarem ele, preencherem dados, marcarem sessões, e eles fazem isso também com um custo muito abaixo do mercado. Esses profissionais também, eles não funcionam voluntários como os diretores, porque eles vivem desse trabalho. São empresas parceiras, né? Eu não vivo de ser diretor da associação, eu vivo do meu trabalho e voluntariamente sou diretor da associação. Essas pessoas que fazem, por exemplo, páginas de internet e sites, blogs, eles vivem disso. Então, o que eles fazem para a associação eles cobram muito abaixo do que eles cobram para os clientes deles, para os associados. Tem uma tabela diferenciada para a associação. E de certa forma eles ficam com esse volume de coaches que está com a gente. Então eles viram, na verdade, parceiros. E a grande palavra, né, que define essa atuação aí, quando o coach sai de uma escola, quando ele começa a se aventurar aí no mercado, é marketing. Né? É marketing e conteúdo hoje em dia. Gerar necessidade no mercado. Você vai precisar gerar necessidade no mercado de alguma maneira, né? E a associação tem ferramentas para ajudar você a gerar necessidade no mercado, como o Otávio comentou, como o grande mercado, mostrando para as pessoas o que é coaching, como o coaching funciona, que existe coach, que ela precisa de um coach, né, de um profissional, e também para que você, pessoalmente, possa gerar necessidade nos teus amigos mais próximos, e aí na segunda onda e na terceira, você vai alcançando além, né? Você vai atingindo mais escala no seu trabalho. Tem um jeito de fazer isso, e a gente, na verdade, ajuda nesse jeito, porque senão o coach fica igual um louco lá no tiroteio. Fica barata tonta, né? Mas olha o quanto a gente conversou, né? Poxa, ele então sai da formação, ele precisa ter um cartão, ele precisa ter um site. Fanpage. Saber dizer o que ele faz. Então, também. Pergunta para um coach o que você faz e ele vai fazer assim, você tem 10 minutos aí para explicar? E precisa ter uma comunicação... Um pitch de 30 segundos, né, para explicar. Imagina, então, um pitch de 30 segundos, uma comunicação assertiva e, hoje em dia, conteúdo exclusivo. Sim. Você tem que estar preparado para... Quando você for vender, você precisa... diferencial. Ter um diferencial. Posicionamento. Você precisa oferecer um conteúdo antes de vender
o seu coaching Muitas com o vezes. nicho? Para mostrar que a pessoa, é que eu falei, a pessoa não sabe que ela precisa. Sim. Você tem que mostrar que ela precisa. Ela está naquela incompetência inconsciente. Ela não sabe que ela não sabe. Sim. Você tem que fazer ela saber que ela não sabia que precisava. Exatamente. Depois ela vai falar assim, agora eu já sei, eu preciso disso. Nossa, estava procurando isso, mas não sabia o que era. É o coach que eu E preciso aí contratar. muitas vezes o profissional, o coach, não sabe nem quem é o público-alvo dele. Exatamente. Não sabe nem... Porque esse é o começo, né? É definir o seu público-alvo. E, por exemplo, a gente sai da Quais da são as formação, dores do público, né? a Que gente você sai- ajuda. a gente sai da formação achando que o nosso trabalho é só no atendimento. E, nossa, tem muita coisa fora dele, né? Isso assusta um pouquinho. Por isso que muitos coaches, a maioria deles começa, entra no mercado e depois meio que desiste, alguns e voltam para o mercado de trabalho tradicional nas Mas suas é profissões. A Exatamente. gente não quer isso. É porque A no gente quer- CLT tinha uma estrutura e agora quando você vai para uma formação de coaching e quer ser um empreendedor coach, vamos dizer assim, Exato. é tudo parte de você. Tem associação para dar todo esse respaldo, né, com parceiros gabaritados, mas você precisa ter isso dentro de você e falar, bom, acho que a gente trabalha mais. Eu tô conversando com vocês e tô lembrando da época que eu me formei em 2010. O meu primeiro site, gente, eu fiz na mão, sozinha. Eu comprei aquelas plataformas prontas. Tem que Passei aprender. madrugadas e madrugadas, assim, colocando conteúdo no site. E aí, Marcelo, tem uma coisa muito bacana, né? Interessante de frisar. Existe um comportamento, um mindset de pessoas que saem lá do mercado de trabalho tradicional que tem um patrão, um chefe, alguém que manda e ela obedece. Alguém que diz, você tem que fazer isso. Tem um caminho, né? Tem um passo a passo lá para cumprir. Quando vira um profissional liberal, Você como gestor da acontece? sua própria carreira. Você é o seu próprio chefe. E aí muitas vezes as pessoas ficam perdidas porque só não tem um passo a passo. Só não tem um método para seguir. Uma estrutura. Né? E a nossa grande ideia é que entregue método, né? A gente entregar esse método para você seguir o passo, pronto, cheguei. Porque coaching nada mais é do que isso, né? É o caminho entre o ponto A e o ponto B. Aí a pessoa vai descobrir, na verdade, se é para ela também, porque assim como ser engenheiro não é para qualquer um, ser médico não é para qualquer um, ser administrador não é para qualquer um, as pessoas entram na faculdade e acabam saindo, ser coach também não é para qualquer um. Sim. Então a pessoa trilhando o caminho, ela vai ver se esse caminho é para ela realmente. E também tem uma outra coisa muito interessante. As pessoas saem da escola de coach assim, nossa, eu vou mudar o mundo, tudo é cor-de-rosa, é tudo maravilhoso. Aí já entra no mundo assim, não fala muito obrigado, fala gratidão. Gratidão. Muito obrigado não existe no dicionário do coach. É o jargão, né? né? É gratidão, aí você sai assim. Você até sabe quem é coach. Quem é já. coach, quando fala Aí você fala, gratidão. nossa, você tá vibrando uma energia muito de escassez, né? Aí começa aqueles... Enfim, mas sai assim e de repente você sai inflado, né? Sai inflado da escola. E aí, às vezes... André, o que acontece? Vem lá uma pessoa da sua casa com um alfinete e fura o seu balão. Isso acontece E aí? mesmo, né? Porque, querendo ou não, você sai com uma visão, aí você chega todo contente, querendo contar, e aí, de repente, imagina uma esposa Sim. ou um marido, e fala, nossa, mas agora você não vai mais trabalhar? Você vai ser coach? Você vai acordar desempregado todo dia, né? E aquela questão de servir, de propósito, acha que é trabalho voluntário para sempre. Aí eu não consigo cobrar um processo, não consigo cobrar o que eu quero cobrar, não consigo cobrar porque eu preciso ajudar as pessoas. Porque não tem habilidade de vendas, né? Porque não tem habilidade de vendas, que E é aí? mais uma habilidade que tem que ter. Que tem que ter. Então, Tem se você que não ter. tem habilidade de vendas, você tem que adquirir. Mas eu não gosto de vender. Comece a pensar se o coach é para você mesmo. Sim. Mas a gente dá esse apoio para mostrar que tem jeitos de vender sem vender. Que é Claro. o grande tchan do marketing, é você fazer a pessoa Take comprar de away. você e não você vender. Sim. Essa é uma parte interessante. Legal. Importante. Bom, vamos lá, né? E nossa, o programa passou rápido, viu, gente? Passou. A gente tá com 10 minutinhos aqui, mas vamos lá. Então, tudo bem, toda essa parte de divulgação é muito legal. Mas e a parte operacional? Como lugar para atendimento, por exemplo, é caro ter uma sala, de repente, às vezes, um escritório comercial só para o trabalho mesmo, né? Secretária. Alguma dica, meninos, sobre isso? A associação tem sim parcerias, né, com espaços para atendimento, para que você
possa fazer a sua sessão individual, inclusive em um endereço nobre. Se você é daqui de São Paulo, tem um espaço na Avenida Paulista, por exemplo. Sim. Tem outros vários espaços, né, de trabalhos, coworkings, por exemplo, que tem parcerias que você pode fazer por hora a tua reunião, a tua sessão individual. Ou um pacote de horas. Ou pacote de Eu horas. vou até fazer um merchan da Locus Jardins ou a Parceira. Locus Paulista, são parceiras, né, Sim. da Brap Coaching. Sim. Eu atendo na Locus Jardins, na Alameda Lorena, número 800, super parceiro. O valor da hora-sala é muito bom, né? Então, E a Locus é uma empresa maravilhosa. muito, né? muito, assim, toda a infra, café, água, né? Os escritórios são impecáveis. Então, essa parceria te traz aí uma tranquilidade para você simplesmente agendar o horário e atender o seu cliente com conforto, né? É um suporte que custa caro e você vai começar, você não quer despender um dinheiro locando uma sala, reformando, colocando a secretária, por exemplo, Sim. tendo que comprar café e tudo mais, sendo que Pagar. você ainda não tem clientela para pagar isso. Vai ter fixo. prejuízo e vai falir, você vai entrar naquele ciclo da falência. Então, o que fazer? O legal é você dispor de salas que você paga só a sua hora e ele já tem ali uma portaria, uma secretária, já tem um café, já tem todo o suporte. Ar-condicionado. Você só chega lá e atende. Depois exatamente. quando você tiver um volume de clientes enorme, de estiver fazendo muito dinheiro com a profissão, aí você pode ter sua sala também. Exato. Mas eu sou o tipo de pessoa que vou ficar atendendo e utilizando parceiros o resto Olha, da vida. eu também. Eu tem por só que ter atendo em coworking ou escritório compartilhado, porque você também pode atender o cliente hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, né? Vou utilizar o exemplo. Você tem clientes em todas as zonas, né? Zona Sul, Zona Norte, Leste, Oeste, ABC. Então, às vezes, você também pode ir até mais próximo do cliente. Sim. Você não precisa ficar, eu só atendo na Zona Norte. Não, você vai até seu cliente, por que não? Sim. Né? Principalmente no começo, é um No diferencial, começo, né? Eu atendo claro. perto da sua casa. Ah, de onde você atende? Perto da sua casa. Mas onde que é o seu escritório? Perto da sua casa. Seja ela onde for. E também depois você pode fechar um pacote de horas, que aí o valor fica menor ainda, né? Tem vários parceiros, tem vários benefícios. Muito bom. Essa é uma dica muito boa para quem está Muito começando. boa. E também, né, se você está nos assistindo aí desse Brasil afora, tiver espaços e quiser se filiar, né, nesse programa de benefícios aqui da associação, seja bem-vindo, né? Com certeza. É uma grande maneira de você também divulgar o seu trabalho, de também entregar, por exemplo, um auditório para palestras, uma sala para coaching grupo, enfim, para o que for acontecer. Lá na minha região, sou da região do ABC, lá a gente já recrutou a Locus do ABC, Locus do ABC, né? E mais alguns outros espaços aí. A Renata, né? A Renata Botura. Conheço a Renata, um beijo abraço pra ela. Você, Renata. E para que a gente pudesse realmente entregar esse benefício aí para os associados que são lá da região do ABC. Muito, muito bom. E meninos, pra gente fechar, vocês comentaram que tinha uma dica essencial para os coaches que querem deixar de ser CLT e viverem de coach. Sim, tem uma Qual dica, que é essa dica top de hoje? Dica de R$1 milhão, essa daqui. Do nosso primeiro programa da TV Pro Coaching. Eu tenho, na verdade, 2 dicas, não é uma só. Vou fazer um over delivery aqui, vou entregar 2. Tudo bem. E é aquela dica que vale muito dinheiro. Então, se você quer realmente trabalhar como coach, e você hoje trabalha como CLT, uma primeira dica é você ter um caixa. A gente chama de Open Doors. Open Doors é um número que você tem na sua conta, no investimento. É um dinheiro disponível para você manter as portas abertas. Você tem que saber o quanto qual o seu custo de vida mensal e ter esse número. Eu sugiro que esse número seja de 1 ano, mas pelo menos 6 meses. Ou seja, vá juntando, comece a fazer uma poupança, vá juntando dinheiro para ter pelo menos 6 meses a 1 ano de custo de vida guardado, como se você não precisasse trabalhar. Se você parasse de trabalhar agora com o que você tem na poupança, vou chamar de poupança, tá? Sim. Qualquer investimento disponível, com o que você tem na poupança, você conseguiria viver 6 meses ou 1 ano? Se sim, está na hora de você começar a estruturar então a sua saída para o mundo do coaching. Lógico, você pode fazer no paralelamente, mas a hora que você quiser realmente se desligar do seu emprego, pedir demissão ou coisa parecida, a gente chama no marketing de queimar a ponte, né? O cara que você queima a ponte não volta mais, não dá para atravessar o abismo. Você tem esse número, porque quando você iniciar na sua carreira de coaching, você não vai conseguir suprir a sua demanda, provavelmente, o seu dia a dia, seus custos mensais. Então você tem custos mensais, a gente falou lá, o cara tem um salário de R$3.000, o custo de vida dele agora é R$3.000, agora um pouquinho maior,
porque ele tem as coisas. 4. 4. Se ele tem 24 mil na poupança, ele segura 6 meses. Então, o primeiro mês dele, talvez ele não ganhe 4 como coach, mas ele ganhe 2. Aí ele pega 2 da poupança. No próximo mês ele ganha 2,5, 3, aí ele pega só 1.000. Ele vai pegando esse pouquinho para completar até o momento em que ele vai ter o ganho dele, o sustento dele e mais, né? Porque a gente quer que seja mais. Claro. Essa é uma primeira dica. Tenha esse número que a gente chama de Open Doors na sua poupança, 6 meses até 1 ano. Meus amigos que queimaram a ponte, digamos assim, tem um deles que teve 1 ano. Esse 1 ano, você não gasta, não dura 1 ano só, porque você vai estar tendo um determinado ganho. E aí você tem aí um fôlego para começar. E aí você tem tranquilidade para, na verdade, se organizar nessa nova carreira. Porque senão você fica muito preocupado, não consegue ter criatividade, não consegue se organizar e trabalha na pressão. Entra em pânico. E é uma pressão ruim, porque uma pressão boa é essa pressão assim... Nossa, estou motivado para uma nova carreira, quero prospectar, quero fazer cursos. Isso é uma pressão boa. Agora, você, de repente, sabe... Como atrás de sustento, né? Como diz o meu sobrinho, você mete o louco, né? Você mete o louco e faz uma loucura ali, de repente você pode começar a passar uma necessidade porque você não tinha um fôlego. Então, essa é uma primeira dica, você ter esse Open Doors. E a segunda dica essa vale mais que a primeira dica, eu acho. O coach, como um processo de coaching, a gente falou, não tem tanta demanda na sociedade, o coach pode atuar não só com processos, você pode atuar com outras fontes de renda, como, por exemplo, dar treinamentos. Você tem habilidades de dar treinamentos, e principalmente de liderança, né? Que é um dos cernes do coaching, né? Você pode dar treinamentos, você pode promover workshops e palestras, você pode fazer coaching em grupo, você pode fazer um monte de coisa. Então, diversifique. Diversifique a sua carta de serviços de forma que você tenha mais meios inicialmente de fazer. E aí depois que você já estiver ganhando o quanto você quer, o quanto te satisfaz, você escolhe quais desses serviços te satisfazem mais e aí você passa a não trabalhar mais, né? Passa a se divertir. E aí você pode fazer só processos, mas inicialmente viver só de processos é bem desafiador. Então dá uma diversificada para você conseguir ter esse sustento mais rápido e ter essa independência financeira mais rápida. Depois você foca no que você gosta mais. São 2 dicas que eu acho que, se tivessem me dado essas dicas, eu não tinha passado uns apertos aí. Mas por isso que vale a mentoria, né? É o caminho que você Uma mentoria estruturada. Por isso que é bom, então, logo que sair da formação, buscar associação. Na verdade, eu acho que na minha época não tinha associação, né? Eu me formei em 2010. Não. Então, assim, para você, coach, que está se formando agora desde 2016, a gente tem o benefício da associação, ter esse respaldo faz toda a diferença na sua carreira como coach. Com toda certeza. Né? Você vai ter alguém alguém lá vai saber responder a sua dúvida. Pode ser que você pergunte para mim e eu não saiba, eu não tenha passado por uma situação que você está passando. Mas alguém lá passou, pode ter certeza. De 45 pessoas que a gente tem atualmente, uma delas vai ter passado por algo que você está passando, vai saber te instruir, principalmente naquilo que você gosta de fazer. E principalmente nessa diversificação. Por exemplo, eu não faço coaching em grupo atualmente, mas se alguém quiser saber de coaching em grupo, tem várias pessoas lá especializadas em coaching em grupo e podem te dar dicas de como captar clientes em grupo, como fazer isso online. Até porque são regiões diferentes, né? Regiões diferentes. A gente acaba nem colidindo. Exatamente. Ou, de repente, eu fiz muita parceria no começo da carreira com outros coaches. A gente se juntou, se uniu para fazer coachings em grupos, atendimentos, palestras, né? É bem bacana, é uma outra dica. Outra coisa muito importante também, já falou aqui, já falou todo esse suporte do coach, para dar para o coach, o coach tem que ter muito presente na cabeça dele que o cliente, ele não é um serviço barato. A massa da população não consegue contratar um coach. Nem que você cobre R$1.000 o processo. É um coach iniciante, vai lá, cobrar R$1.000 um processo. A massa da população não consegue pagar R$1.000 no processo. Não consegue. Então você tem que ter muito presente para você que o seu público, ele é, de certa forma, nichado não só onde você vai atuar, mas ele é nichado numa camada econômica, socioeconômica. Você tem que definir qual a classe social que você vai atingir. Preste atenção, e não é só vou pegar só os ricos, porque daí os ricos exigem diferenciais que você ainda não tem iniciante. Então ter presente isso também, não é só, eu atuo nisso e faço. A classe social para quem você está oferecendo isso, senão é um meio de frustração muito grande. Ele oferece, ninguém fecha, só consegue fazer processos pro bono, e ele fala, eu não consigo cobrar. Não é que você não consegue cobrar, você está captando errado. Aí vem o segredo da captação que você falou. Exatamente.
Gente, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro Agora que eu programa embalei. Eu esquentei agora que eu aqueci. da TV Pro Coach. Eu embalei Nossa, agora, pô. muito legal receber vocês aqui, Legal, né, na legal. Casa do Checkup de Carreira, nossos estúdios de gravação aqui na Zona Norte de São Paulo, no Alto de Santana. Daqui é um lugar muito gostoso. Quem sabe a gente pode fazer um programa externo, né, mais pra Legal. frente. Bacana. E quero agradecer, então, a presença de todos vocês aqui nos estúdios, a Mônica, que está aqui com a gente, a Ali atrás. Érica. Mônica é a nossa presidente. né? Ela vai vir falar aqui, viu, gente? Vai. Nos Um próximos programas. Um pouco envergonhada, mas ela vem. Ela vai. Vai Foi sim. muito bom. Marcelo, foi muito bom. A gente agradece esse espaço aqui que você, por qual você convidou a gente e trazer para sua audiência, inclusive, que tem muitos coaches, né? Acho que a maioria Sim. deles é coach. E é muito bacana essa atitude tem tudo a ver com a associação. Sim. Esse voluntariado que você está fazendo Sim, aí, sim. trazendo o seu espaço. Ah, mas vai ser, Muito bom, nossa, obrigado vai ser mesmo. muito bom. A gente vai colher muitos frutos. Agradecendo muito, né, mais uma vez aí o convite, a oportunidade e deixando mais uma vez o contato da associação, né, abrapcoaching.org. Legal. E se você agora quer participar do programa Checkup de Carreira na TV Pro Coaching, toda segunda-feira, das 13 às 14 horas, você pode ligar para Érica Olaf no WhatsApp 998707882 DDD 11. Quer participar? Se você já é associado da Abrap Coaching, então você também pode ou ligar na associação ou já ligar direto para a Érica e falar que é associado, que quer participar, para a gente já fechar a agenda para você estar aqui comigo nos próximos programas. Pessoal, muito obrigada pela audiência, por estarem conosco e a gente volta na próxima semana aqui no Checkup de Carreira.